Sejam muito bem-vindos. Nós estamos começando hoje o programa Gestões Inteligentes. Um programa que surgiu da iniciativa da gente colocar em prática toda a minha experiência durante 25 anos como gestor público, como prefeito, como vereador, como presidente da região metropolitana e trazer aqui aspectos reais da vida do cidadão e de que forma que gestões inteligentes e comprometidas podem melhorar a vida do cidadão, porque afinal de contas não é na União, não é no Estado, é na cidade que a vida acontece. E é aqui que a gente precisa ver os problemas e encontrar as soluções de forma inteligente. E o nosso primeiro entrevistado é com muita honra, com muito orgulho. Ele preside uma região, ele é prefeito de uma cidade que hoje é uma das cidades consideradas com maior qualidade de vida do Brasil. Uma cidade que é um polo tecnológico, de inovação, uma cidade que é um polo científico, de estudo, uma cidade que é um polo estudantil, uma cidade que tem um desenvolvimento muito forte, ligada por grandes rodovias, sistema Anhanguera, Dom Pedro, também o sistema Bandeirantes, uma cidade pujante, que cresce a cada dia e cada dia traz novos cidadãos para morar aqui na nossa cidade. E é por isso que eu estou aqui, ao lado do grande prefeito e presidente da região metropolitana de Campinas, o prefeito Dário Said. Olá, Gustavo. É uma honra estar aqui. Sua vida dedicada à gestão pública e agora com esse programa Gestões Inteligentes. Então, para mim é uma honra participar desse programa. Eu estou à sua disposição para debater, para também ouvir as suas experiências na vida pública. Então, estamos à disposição. É isso, o programa Gestões Inteligentes busca isso, Dário. A gente trazer soluções daquilo que a gente, como prefeito, eu tenho uma grande admiração por você. Você que foi vereador, você foi presidente da Câmara, prefeito, com toda essa experiência, reeleito com uma grande margem, isso demonstra a tua grande liderança que você desenvolve. Por isso que a gente começar esse primeiro programa com a sua figura é muito simbólico, muito representativo e eu te agradeço muito. Não, a honra é minha. Realmente não estou devolvendo elogios, mas a honra realmente é minha. Debater, por exemplo, com uma pessoa como você, que tem experiência, foi prefeito várias vezes de Guariúna, ficou no comando da região metropolitana, é enriquecedor, né? É muito enriquecedor. Então, estamos aqui à disposição para falar não só dos casos nossos de sucesso, das nossas ações de sucesso, mas dos desafios também que a gente tem pela frente. Seja muito bem-vindo, Dário. E vocês, fiquem ligados, porque nós vamos tratar de muita coisa legal aqui hoje. Nós vamos falar do trem metropolitano, que é esse trem que liga a cidade de São Paulo com a cidade de Campinas. Vamos falar do hospital metropolitano. Vamos falar também da questão do aeroporto e muita coisa que vem por aí. E eu tenho certeza que você vai gostar, porque são coisas que vão afetar diretamente as pessoas que moram na maior região metropolitana depois da de São Paulo, que é de Campinas, e a região metropolitana de São Paulo. E eu queria dizer aqui, começar com você, prefeito Dário, como que você enxerga os desafios de uma cidade, como uma cidade de Campinas, que hoje tem uma população maior do que muitas capitais, o PIB de Campinas é maior do que muitas capitais, como eu disse no início, é um polo tecnológico, científico. Como é o desafio de você administrar uma cidade com 1.300.000 habitantes? Olha, Gustavo, é um desafio que vai de uma cidade rica, com indicadores macroeconômicos muito poderosos, mas também que tem uma população vulnerável ainda, que tem uma população que depende do Estado. Então, é uma cidade que tem esses dois pontos. Vai de uma cidade considerada rica até uma cidade que tem também pessoas que precisam da ação do poder público para ter uma vida melhor. Então, você tem uma cidade que depende... que tem muitas cidades que dependem da sua estrutura de saúde para atendimento. Você tem uma cidade que é desafiadora do ponto de vista dos seus próprios serviços, como serviço de transporte, a educação, mas é uma cidade que cresce muito, que avança muito. Tem o setor imobiliário que está pujante demais, está bombando bastante, e você tem um desafio de garantir uma qualidade futura para a população que hoje vive aqui em Campinas, mas também para o futuro. E é isso que nós estamos tentando fazer. E o fato de Campinas ser uma cidade polo, que dá nome à cidade, à região metropolitana de Campinas, ela acaba, pela sua qualidade de vida, tendo um crescimento maior do que as outras. Através do IBGA, você tem um crescimento maior. Nós tivemos aí um crescimento considerável, não como foi, como acontecia anos atrás, mas um crescimento considerável. E temos também os desafios de melhorar a qualidade de vida em toda a cidade. É o que nós tentamos fazer. Quer dizer, nós tínhamos uma fila de 4.500 crianças para creche. E como uma cidade que é uma das mais ricas do Brasil, tinha criança na fila de creche.
Nós construímos 16 creches, levamos 5 mil vagas para universalizar. Temos alguns problemas pontuais, que é de logística, porque tem uma região do entorno de Viracopos que nós não conseguimos terreno, área para construir mais de uma unidade. Mas avançamos. Então, é uma cidade que ela é rica, mas ela tem desafios. E a primeira infância, ela é essencial na vida da criança e na formação do cidadão. Por isso que na primeira infância, ela tem que ter toda a base necessária para que ela possa se desenvolver. Olha, Gustavo, você falou uma coisa fundamental. Com a sua experiência de gestor e de quem teve um trabalho que reduziu aí a mortalidade infantil em Jaguariúna, né? Sim. Você foi premiado na ONU. Sim. Eu falei, quando eu vi aquela vez que você recebeu o prêmio da ONU, eu fiquei até olhando, eu falei, eu preciso receber esse prêmio também, mas não é fácil, né? Mas a gente sabe, você sabe muito bem, que os 6 primeiros anos de vida é o que define muito do que a pessoa será no futuro. Uhum. É onde se forma a parte principal do desenvolvimento neuropsicomotor daquela criança. Uhum. E aí, eu traduzindo isso, a desigualdade começa na primeira infância. Uhum. Aquela criança que tem uma escola infantil, uma creche de qualidade, ela vai chegar com condições de aprender melhor na idade escolar, ela vai ter um ensino de segundo grau melhor, ela vai chegar com mais chance de entrar numa faculdade. Então, por isso que a gente conseguiu, com muito esforço, fazer essas 16 unidades. Então, você que conhece o valor e sabe a importância de ter uma primeira infância com toda a estrutura possível, foi aí premiado na ONU. Então, parabéns. É bom lembrar isso aí, porque eu lembro dessa premiação sua. Você ficou famoso na época, hein? Não, você sabe, Dário, que o maior dom que Deus deu pra gente é o dom da vida. E eu sempre tive um sonho de transformar a vida das pessoas, e acho que a gente é um agente transformador da vida das pessoas. E eu tive, quando estudante de Direito, sempre ficava muito indignado com as questões. E eu sempre coloquei dentro de mim, se eu pudesse, através de uma assinatura minha, mudar a vida das pessoas, ia ficar realizado. E esse prêmio da ONU por ter zerado a mortalidade infantil, para mim, eu não precisava fazer mais nada. Só de ter zerado a mortalidade, ser a única cidade brasileira a conseguir esse feito, para mim foi muito válido. Eu fico feliz de você lembrar esse assunto, porque, de fato, é uma coisa que... acho que é um orgulho que eu tive na gestão foi esse. Mas, Gustavo, tem que ter orgulho mesmo. E você falou que partiu de uma indignação. Eu me incomodava muito, eu ver o orçamento da cidade de Campinas, os 25% que a educação constitucionalmente tem que investir, em fila de creche, eu não entendi aquilo. Aí eu fui pesquisar, tivemos que mudar a lei, porque quem construía a creche aqui era a administração direta. Construía centro de saúde, creche, ponte, asfalto, fazer projeto de asfalto, tudo. E aquilo causava uma fila. Eu mudei a lei para que a Fundação da Educação, a FUMEC, pudesse fazer projeto e a obra, em convênio com a Secretaria de Educação. E deu muito certo, mas partiu também da indignação. A mesma indignação que você tinha nos bancos da Faculdade de Direito, fala, como que ainda nós temos uma taxa de mortalidade infantil alta? Então, parabéns, porque isso é coisa que tem que ser lembrado. E você parabéns também, porque essa tua indignação, também dos bancos, de uma faculdade de medicina, te trouxe para a gestão pública, e eu sempre digo, não é o poder pelo poder, mas é o poder para poder fazer. Então, quando a gente consegue, através do mandato eletivo, ter a caneta na mão para mudar a realidade das pessoas, não existe nada mais gratificante do que isso. Mas é isso que faz a vida pública, porque se você olhar o dia a dia, você foi prefeito várias vezes, eu estou no segundo mandato, é uma rotina difícil. Você é extremamente cobrado, você é muito criticado, você tem desilusões e desgostos durante o mandato, que é comum. Claro. Mas aquilo deixa você, muitas vezes, até psicologicamente abatido. Fala, meu Deus do céu. Agora, quando você avança, quando você entrega para a população algo que realmente muda a vida, isso é o que dá força para a gente continuar. É o nosso combustível, é gratificante a gente poder fazer isso, porque a gente tem muito mais dessabores do que sabores, então não é fácil a gente ter a nossa realidade do dia a dia como prefeito, tendo todos esses desafios que a gente tem que superar, e muitas vezes não é reconhecido nem é compreendido, porque a cada minuto o prefeito tem que tomar uma decisão, mas a cada minuto que ele toma uma decisão, ele agrada uma parte e desagrada a outra. Não é fácil. Eu falo que sempre na vida pública não tem aquela história que é certo e errado com clareza. Tem muita coisa que se mistura, tem muita coisa que você tem que tomar decisão que você não agrada 100%, mas você tem que pensar no que é certo, naquilo que vai melhorar mais a vida da população.
E mesmo que tenha que mudar a lei, você deu o exemplo da mudança da lei para você conseguir zerar a fila de creche e poder ter o atendimento na primeira infância, que é o essencial, que é a base da sociedade. Ali você colocou com propriedade. Formação do caráter da criança, ela está justamente nesses primeiros 6 meses de acolhimento. Eu, como prefeito de Jaguariúna, eu mudei a lei e eu dei a licença maternidade para todas as servidoras públicas de 6 meses. Eu saí de 3 para 6 meses, sabendo dessa necessidade e que o colo materno, o calor humano da mãe com o filho é essencial para o crescimento da sua criança. Sem dúvida, Gustavo. Cuidar, muita gente às vezes fala, cuidar da primeira infância é importante, mas você vai colher o resultado 10, 15, 20 anos depois. E não interessa. É a mesma coisa que você trocar a rede de água. Ninguém vê, mas aquilo vai dar resultado. Então, nós não podemos pensar só em políticas que dão visibilidade eleitoral imediata. Administrar é administrar no presente com o olho no futuro. E você administrar o presente com o olho no futuro é você investir na educação, porque a transformação da realidade que a gente vive está baseada, está alicerçada, sustentada em cima da educação de qualidade. Ainda mais numa época que o mundo vive uma transformação, uma revolução de tecnologia, que se a pessoa não tiver um nível de educação para entender o que está acontecendo, ela vai ficar excluída desse novo momento que o mundo está entrando. E você, como prefeito de Campinas, tem investido muito nessa questão de inovação, de qualificação técnica. Você sabe que em Jaguariúna eu criei um programa chamado ProUni Municipal, que eu dou 500 bolsas de estudo para as pessoas poderem fazer uma faculdade. E depois criamos também uma parceria com o curso técnico da UVESP. E isso você também tem feito aqui, qualificar não só na primeira infância, você tem uma boa qualidade no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2, o médio não é nosso, não é do prefeito, mas você também qualifica na questão do curso. Nós tivemos, Gustavo, um investimento grande nos nossos centros profissionalizantes, que é o CEPROCAMP, que faz parte daquela fundação, a FUMEC, que construiu as creches também. Nós construímos 4 grandes unidades, temos 3 grandes unidades móveis, carretas que ficam meses lá onde a população precisa de qualificação, e com isso a gente melhorou também o nível de empregabilidade. Porque você pode gerar 1.000, 2.000, 10.000 vagas, mas se forem vagas de um nível salarial muito baixo, você acaba não melhorando a qualidade de vida. Claro, a pessoa vai ter um emprego, carteira assinada. Agora, nós demos cursos de qualificação, várias disciplinas que melhorou muito o acesso ao emprego da população, um emprego de qualidade. Então, é um trabalho contínuo, né, Gustavo? Eu falo que ser prefeito, você tem experiência mais do que eu, ser prefeito é ser persistente. Resiliente, que é aquela palavra que é resistente às tempestades e furacões. E persistente, que é continuar lutando e acreditando. E justamente isso. Numa cidade que tem todo esse polo de geração de indústrias que vem para Campinas e que faz parte desse desenvolvimento, desse crescimento, você investir, e eu sempre pensei isso também como gestor público, é você ter um planejamento. Eu acho que na vida são sempre 3 coisas, é o diagnóstico, o planejamento e a ação. Tem poder quem age. Então, nesse diagnóstico que você tem uma cidade pujante, em que você pode investir no ciclo completo, como você está fazendo, desde a primeira infância até a escola profissionalizante, você está melhorando a qualidade de vida dessas pessoas porque ela vai ter um melhor salário. Nada contra o chão de fábrica. O chão de fábrica é um trabalho valoroso, mas digno. Digno, mas o salário é desse tamanho. Quando você dá o curso técnico, o salário fica desse tamanho. Você consegue melhorar a vida dessas pessoas. E eu acho que essa função, porque quando você bem disse, na questão da oportunidade, quando você falou essa palavra quando a gente estava falando da primeira infância. Nem todos têm a mesma oportunidade, mas cabe a nós, gestores, dar a chance para as pessoas. É fundamental você pensar nessa linha de cuidado da população. A gente tem muita linha de cuidado na área de saúde. Vai dali, vai daqui, para ser cuidado integralmente. Na linha de cuidado da população, você tem que pensar nessa jornada completa. Essa jornada que vai da primeira infância até aquela pessoa ter possibilidade de um emprego, ou de empreender também, de ser um empreendedor de sucesso. Então, é isso que a gente pensa. E pensando nas políticas públicas do dia a dia também, que é fundamental. E dentro desse aspecto que você coloca, eu achei muito bacana uma ação que você fez, que é o Mário Gatinho. Falando em saúde pública, qual o sentimento teu? Eu consegui zerar a mortalidade infantil, isso para mim marcou muito forte. Me lembro que você, na campanha, sempre fez uma promessa que era a questão do Mário Gatinho.
não só para a expressão do nome, que é uma coisa lúdica, uma coisa gostosa para a criança, mas como foi essa ideia, que resultado está tendo isso hoje no Sistema Público de Saúde de Campinas? Gustavo, essa questão do hospital infantil do Mário Gatti, já existia esse comentário no Mário Gatti antes de eu assumir a prefeitura. E aí já tinha até a gente dando essa sugestão, outros daram o nome de Mário Gatti Infantil, Mário Gatti Ped, e eu gostei do nome, mas mais do que o nome, que caiu no coração dos campineiros, é a estrutura. Nós temos hoje um hospital que já atendeu, Gustavo, mais de 160, 170 mil crianças. Entendeu? E tirou do Hospital Mário Gatti de adulto a unidade de pediatria, tanto o pronto-socorro como a área de internação, porque o Hospital Mário Gatti é um hospital para adulto. E você atender criança naquele hospital de pronto-socorro é inadequado. Hoje você tem um hospital especializado em criança. Então, para mim, é um orgulho muito grande. Eu ando pela cidade e eu encontro muitas mães que falam: olha, prefeito, meu filho foi atendido no Mário Gattinho, muito obrigado. Eu fico emocionado. Entregamos o Hospital da Mulher, que fica em frente ao Mário Gattinho, e logo, né, o governador anunciou que nós vamos licitar o nosso, né, Gustavo? Você lutou tanto por isso, né? O nosso hospital metropolitano, que tanta briga nós tivemos, né, Gustavo? Sem dúvida, Dário. Você sabe que a primeira vez que o governador falou sobre o hospital metropolitano, na verdade, que ele ouviu falar do hospital metropolitano, foi na minha casa há 3 anos atrás. Isso. E você estava junto, e você, junto comigo, teve a participação fundamental para a gente levar as reivindicações. Eu, como presidente da região metropolitana, você, como prefeito da cidade-mãe, nós colocamos: governador, não dá para a cidade de Campinas, a região de Campinas, ter um único hospital terciário. Você que é médico sabe que o atendimento de alta complexidade, das 20 cidades da RMC, a única que faz é o Hospital da Clínica da Unicamp, a gente tem 400 leitos. E aí, naquela oportunidade, nós falamos: governador, nós precisamos de um hospital metropolitano, porque Rio Preto, que tem metade da região, tem metade da população de Campinas, tem 1.700.000 habitantes, a nossa região metropolitana de Campinas tem 3,5 milhões. Como é que lá o hospital de base tem 800 leitos, nós temos 400 aqui? Naquele momento, foi fundamental a minha e a sua participação para que o governador se sensibilizasse. E agora, você, como presidente da região metropolitana de Campinas, concretiza esse sonho, que desde a época de 80 não tem um novo leito de hospital. Gustavo, eu tenho que ser honesto. A luta começou na sua gestão. Você foi o presidente do Conselho da Região Metropolitana que mais lutou pelo Hospital Metropolitano. Eu assumi depois de você e fui lá, mas na verdade essa luta de todos nós, e você foi fundamental, levantou essa bandeira, você fez as contas de leitos estaduais por região, citou a região de Rio Preto, tem outras regiões de Ribeirão Preto, outras também, e foi um grande ganho para a região, porque primeiro que esse hospital ele vai ser regulado pela CROSS, pelo Sistema de Regulação Estadual. Não é o pessoal fala: vai ficar do lado do Mário Gatti, será que Campinas vai tomar conta? Não. Ele é um hospital estadual, e uma coisa que nós também comentamos com o governador naquela época na sua casa: governador, precisa de uma unidade com custeio dos estados, porque os municípios já estão gastando 30%, 35% do seu orçamento com saúde, sendo que a Constituição obriga a investir só 15%, só não, 15%. E os municípios estão extrapolando por demanda, por pressão de demanda. Então, naquela época, você levantou muito bem a questão, fazendo as comparações, e um hospital metropolitano com o custeio do Estado, que é o mais difícil, né? Todo mundo sabe que para construir um hospital, você gasta X milhões, e aqueles X milhões, dependendo da complexidade, você gasta para o hospital funcionar 1 a 2 anos. A verdade é essa. Então, assim, foi uma vitória nossa, e você foi fundamental de levantar essa bandeira como presidente da região metropolitana na época. E hoje, o projeto de lei está na Câmara para doar o terreno para o Estado. E chegando a doação, vai passar rápido, porque chegando a doação, o governo do Estado pode lançar a licitação. Mas a sua participação foi fundamental, porque você encontrou o terreno para o governador, você está fazendo o projeto de lei para poder colocar isso para ser realizado. Mas, então, Gustavo, você lembra que quando o governador decidiu, os técnicos do Estado decidiu para fazer do lado do Mário Gatti, houve uma certa polêmica. Foi. Né? Prefeito, por que não faz na Unicamp? Por que faz perto do Mário Gatti, não sei o quê? Mas, na verdade, o governo do Estado escolheu aquela área, que é uma área da prefeitura, ele perguntou, porque tem o AME, que é o Ambulatório Médico de Especialidade também do governo do Estado, que é um grande AME, que funciona ali que funciona ali já perto do Mário Gatti, e junto com o Hospital Metropolitano vira um complexo de atendimento, porque aqueles casos que são casos ambulatoriais, que precisam
serão atendidos pelo AME, as cirurgias ambulatoriais que saem no mesmo dia, e o hospital fica para atender os pacientes graves. Então, essa decisão de levar para lá foi uma decisão, do meu ponto de vista, feita com assertividade, porque otimiza as duas unidades juntas. Pela sua capacidade de visão, de gestor, de médico, foi sem dúvida assertiva. Nós estamos batendo um papo aqui gostoso com esse grande prefeito de Campinas, presidente da região metropolitana, Dário Saad. Tem mais por aí, nós vamos falar do trem metropolitano que impacta a sua vida, vamos falar também sobre segurança pública que impacta a sua vida e todos os temas que se referem à nossa região metropolitana de Campinas e à cidade. A gente volta já. Potência, segurança e alta tecnologia em um só lugar. A TS Data oferece infraestrutura robusta e nuvem privada com máxima performance para empresas e instituições públicas. TS Data, a base segura para os seus dados. Qual é o futuro ideal para você? Para os pacientes da AACD, é viver em um mundo onde as diferenças não sejam barreiras, é ter acesso à saúde de qualidade, é circular com autonomia e acessibilidade, é contar com a confiança de quem acredita em você, é garantir que todos recebam tratamento de excelência e com a força da sua doação, a AACD transforma a vida há 75 anos. Confiamos no futuro, confiamos em você. Doe agora! Toda sexta, Maurício Camargo e Edson Magalhães trazem tudo o que rola no esporte da nossa região. Boa noite, está começando mais um Uniesportes. Uniesportes, toda sexta, às 7h, aqui na TV Artes. Na Unifage, você não só aprende sobre inteligência artificial, você a cria. Aqui é prática constante e conexão direta com o mercado global. Parceria com a Amazon, fazendo você ter destaque no mercado. Prepare-se para ser um profissional ético, criativo e com salários competitivos. Não fique para trás. A inteligência do futuro espera por quem tem coragem de liderar. Unifage, inovação que transforma. Voltamos com o programa Gestões Inteligentes, práticas de gestão pública que podem melhorar a sua vida na sua cidade. E aqui nós estamos com o prefeito Dário Saad, prefeito da cidade de Campinas, e nós vamos falar de um tema muito interessante, que é a questão da segurança pública. Eu vi que Campinas é uma referência e reduziu muito a questão da criminalidade, justamente por investir muito nos radares, na questão do trânsito. Através dos radares também, eles também evoluíram na questão da segurança pública. E eu estou vendo que você também está expandindo isso como presidente da região metropolitana de Campinas. Mas qual a função e qual a melhoria e a vantagem que os radares trouxeram também para a cidade de Campinas? Olha, Gustavo, na questão do controle da velocidade, tem sido fundamental para a gente tentar reduzir as mortes no trânsito. Uhum. Em relação àquelas câmeras que funcionam como radares e também de segurança, somado às que a gente já tem, está ajudando também na questão da segurança pública, que no fundo, Gustavo, é um dever do Estado, né? Vamos falar a verdade. Sem dúvida. Porque nós estamos aqui no Gestão Intermando para falar a verdade. Mas as prefeituras, há uns 30 anos atrás, nas 3 décadas, vêm implementando as suas guardas municipais para auxiliar na segurança pública. E aqui a nossa Guarda Municipal tem sido muito atuante, a gente faz muita parceria com a Polícia Militar, com a Polícia Federal e também com a Civil, e estamos caminhando, tem muito desafio. Mas nós criamos na região metropolitana o Centro de Inteligência Metropolitana, que é onde as guardas municipais dividem as informações. Porque, eventualmente, o mesmo bandido que apronta em Campinas pode aprontar em Jaguariúna, em Hortolândia, Sumaré, que é grudado a Campinas.
Então, isso tem dado resultado. E agora o nosso próximo passo, Gustavo, é lançar uma licitação para fazer o reconhecimento facial. Nós temos alguns modelos. O Smart Sample em São Paulo, do Ricardo, não está indo bem, mas ele usa as câmeras inteligentes. Aqui nós estamos procurando e vamos licitar um modelo que você usa as câmeras que já existem e um software, um programa, um software, ele identifica a pessoa com a câmera que você já tem. É mais barato, então? É mais barato e você amplia a possibilidade de identificação facial. Claro que você tem, você vai, de acordo com a licitação, eventualmente você vai pagar reconhecimento facial de 100, de 200, de 1.000, de 2.000, fica mais caro, porque o software tem que processar mais informações. Então, a gente está tentando fazer, logo nós vamos fazer essa licitação. Mas é um desafio. Você foi prefeito lá em Jaguariúna, você atuou muito nessa área também. Você trabalhou muito lá em Jaguariúna para reduzir lá os indicadores da violência urbana. Então, é um desafio que nós estamos enfrentando. Agora, parabéns, que foi genial essa tua liderança, a tua ideia de criar essa gestão compartilhada e divisão das informações dos 20 municípios que congregam a região metropolitana de Campinas, de uma população de um país igual ao do Uruguai. Foi muito interessante essa tua ideia desse compartilhamento numa única central aqui na cidade de Campinas. E das, Gustavo, a gente faz operações conjuntas. É isso. Então, por exemplo, vamos fazer operação conjunta contra roubo e furto de fiação, de fio de cobre. É um problema sério. Sim. Infelizmente, quem faz esse tipo de crime é para comprar droga, mas deixa a população sem iluminação, deixa a população sem telefonia muitas vezes. Então, as entidades. Então, vamos coibir. Esses dias teve uma operação grande para buscar bebida falsificada. Com essa encrenca da contaminação por metanol, as guardas agiram. Então, você compartilhando informações e você fazendo operações conjuntas, a coisa melhora para a região. E eu fui presidente da região metropolitana de Campinas e eu sempre tive como contexto que a gente mora numa região metropolitana que o prefeito não pode olhar para a sua cidade como se fosse uma ilha isolada, não como pode. se fosse o próprio umbigo. Por isso que esse conceito de cidadão metropolitano, que ele está num único dia em 3, 4 cidades. Então o indivíduo mora em Jaguariúna, ele vem trabalhar em Dayatuba, à noite ele vem estudar aqui em Campinas e ainda tem tempo para namorar em Vinhedo. Já passou meia dúzia de cidades aí só vivendo normalmente, né? Porque estão conurbadas. Então você dividir essas informações, foi muito bacana essa tua ideia. Aliás, Dário, eu tenho que te agradecer que como médico, eu como presidente da região metropolitana de Campinas, nós vivemos os maiores desafios das nossas vidas, que foi gerir as nossas cidades enquanto gestores na Covid. E ali você sempre diz isso. É verdade. O verdadeiro espírito de região metropolitana naquela oportunidade aconteceu, né? Olha, Gustavo, eu lembro quando você, como presidente, falava, Dário, vamos reunir para ver o que fazer, porque todos os prefeitos estavam desesperados com excesso de demanda, batendo lá nas unidades de pronto atendimento, nos pronto-socorros. A gente muitas vezes não sabia, o setor produtivo sofrendo, todo mundo reclamando porque estava fechado e os prefeitos espremidos isso aí. Aí nós fazíamos aquela reunião, algumas presenciais, muitas online, né? Exato. E você coordenou muito bem. Naquele momento foi fundamental a gente fazendo operação, lembra? As barreiras sanitárias, operação de leitos, como é que chama? Aglomeração zero, brigando por causa de leito, e vacinação. Aquela época, Gustavo, eu acho que vai ficar na história nossa. E em relação à região metropolitana, é um orgulho que você tem que ter, porque acredito que foi a região metropolitana no Brasil que foi exemplo. Foi exemplo. Por quê? Porque quando você tomava uma decisão em conjunto, você dava uma retaguarda para aquele prefeito. Se a gente vai fazer uma barreira sanitária, se a gente vai fazer isso, fazer aquilo, o prefeito sozinho em uma cidade, ele se sente meio solitário. Mas quando a gente dividia a decisão, né? Dividia a decisão com os 20 prefeitos, tinha mais força, a repercussão da decisão era fantástica na mídia e os prefeitos se sentiam respaldados. Então, parabéns para você. Aquela época foi fundamental o trabalho da sua coordenação como presidente da região metropolitana de Campinas. Acredito que na maior crise sanitária que eu já vi na vida. Olha que eu não sou muito jovem, já passei dos 30 anos. Não parece. Não parece. A maior crise que a gente viveu. Mas eu tive muito apoio seu, que você na época já era vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos de Saúde Pública, e ainda é. E isso, a tua experiência me ajudou muito a coordenar os trabalhos, a gente tomar decisões em conjuntos que melhorou a vida e aquele momento tão dramático da história da humanidade. Foi dramático. Olha, eu lembro até hoje a agonia que foi viver sendo prefeito numa pandemia. Que, olha, eu tinha dia, Gustavo, que eu acordava 3 horas da manhã e não dormia.
eu ficava morrendo de medo de ligar para o presidente da rede Mário Gatti. Porque todo dia eu ligava para ele 6, 7 horas da manhã para saber como é que estava. Eu sonhava de ter entrado em colapso a rede de atendimento, com gente caída no chão sem atendimento, faltando maca, faltando bico de oxigênio. Então todo mundo passou essa agonia. Claro. Não, eu ficava angustiado se eu ia ter respirador, Não. se eu ia ter máscara, se eu ia ter vacina. Nossa Aliás, Senhora. demorou um ano para a gente chegar a vacina. Quer dizer, a pandemia começou em março de 20, em 21 que foi chegar a vacina, em fevereiro. Quer dizer, a gente teve todo esse lapso temporal de angústia, de dificuldade, de desafios, e acho que isso foi, uma coisa mais marcante que eu tive quanto prefeito, era essa angústia também de saber e equilibrar, né? A turma do abre tudo e a turma do fecha tudo. Quer E dizer, virou uma coisa de paixão também, né? Paixão. Tinha gente que negava a doença, negava a vacina, tinha gente que achava que era um absurdo evitar o funcionamento de comércio, por exemplo, e a gente sofreu muito. Isso era pressionado pelo setor produtivo e pressionado pelo setor da saúde, né? É um drama terrível. Isso vai ficar marcado na história. Vai sim. Vai sim. Legal. E uma outra questão que acho que é fundamental, que faz parte da história, é a questão do trem metropolitano. Você sabe que, no meu modo de ver, desde a época de 1950, de Juscelino Kubitschek, quando foi presidente do Brasil, ele fez uma escolha do modal de transporte do nosso país. Ao invés de ele construir o nosso país ou incentivar as ferrovias, ele incentivou a indústria automobilística a troco dos interesses das multinacionais. Com isso, na década de 60, 70, nós fomos abandonando a nossa malha férrea. Ou seja, as estradas foram ficando abandonadas, que foi a pujança do Brasil no passado. E hoje você vê na Europa, você é uma pessoa viajada, que você mais tem ou ali, menos, viu, Gustavo? Viajei pouco. Cara viajado, mais ou menos. conhece que a melhor forma de transporte é o trem, que você coloca a mercadoria, e o trem de passageiros. E depois de muitos anos, uma luta que a gente fez e enfrentou e muitas promessas, nós tivemos os 2 maiores eventos do mundo no Brasil e a chance de ter o trem intercidades, que era a Copa do Mundo e também as Olimpíadas. Foi prometido até pelo governo federal, o governo estadual na época apoiou, mas não passou de um sonho de uma noite de verão. E depois de muita luta, eu estive ao seu lado na Bolsa de Valores, você quase tomou uma martelada do governador quando bateu o martelo, e teve a concessão que vai ligar as 2 maiores regiões metropolitanas, a de São Paulo e a de Campinas. Isso é um grande sonho que está se tornando realidade. Como é que você vê isso? E olha, parabéns Gustavo, pela tua luta. Não, parabéns para a nossa luta. Você, como presidente da região metropolitana, você também batalhou muito pelo trem intercidades. E é o seguinte, Gustavo, eu vou para São Paulo 1, 2, 3 vezes. Semana passada eu fui para São Paulo 3 vezes. É um sofrimento. Muitas vezes para em Jundiaí. Então, se não tivesse modal ferroviário de Campinas, São Paulo, nós vamos não ter condição de ir para São Paulo mais. Ou ter que sair daqui 2 horas da manhã, 3 horas. Então, foi uma vitória da região metropolitana. Muitos ex-governadores prometeram, vamos falar a verdade, não precisamos citar nomes aqui, prometeram, e o governador Tarcísio conseguiu colocar de pé. Teve financiamento do BNDES de 6 bilhões de reais, o governo do estado colocou também, acho que 2 ou 3 bilhões, e o investidor completou o que faltava. Então, é uma vitória grande da região metropolitana de Campinas. Eu acredito que o trem intercidades e o hospital metropolitano, Gustavo, são 2 conquistas que a gente vai ter que celebrar, porque são fundamentais, não para nós agora, mas para o futuro dessa região. São divisores de água. São, sim. E a gente tem que enaltecer aqui a coragem do governador Tarcísio e até na cidade dele em colocar no papel essas 2 vitórias. Mas principalmente a gente está colocando aqui o trem intercidades, que a conta era mais difícil de fechar. Mais difícil. Por o investimento ser maior, ele teve a coragem e teve a coragem também de entender e a capacidade e a inteligência que o trem de bala não ia fechar a conta. Então ele botou um trem de alta velocidade, com uma velocidade menor, mas que fechasse a conta. Mas que fosse viável, né? Não adianta ficar sonhando com um trem de 500 km por hora, que até pegar, a hora que pegar a velocidade, já chegou em São Paulo. Exatamente. O trecho é um trecho menor. Exatamente. E isso, como você bem colocou, hoje você vai para São Paulo, você não consegue entrar em São Paulo, já começa a parar o trânsito. Para em Jundiaí. Jundiaí está inviável. Inviável. Então a gente precisava dessa solução. A Bandeirantes não comporta mais pistas. Não adianta, não tem como fazer mais faixa. Até porque depois você afunila, chegando na marginal de São Paulo, afunila, então não tem jeito. E para a gente poder aqui já ir para os finalmente, queria dizer com você em relação ao sítio aeroportuário. Foi uma luta sua também, do aeroporto de Viracopos, porque a cidade de Campinas ela é tão pujante que ela tem a questão da mobilidade, das vias de escoamento, Anhanguera, Dom Pedro, Bandeirantes.
mas o aeroporto ele é fundamental para a nossa região. Ele é fundamental, é um indutor de desenvolvimento de toda a região metropolitana e tem essa questão da relicitação, que por um momento houve a discussão de reduzir o sítio, a área do aeroporto de Viracopos. E você estava lá junto nessa luta, e a gente conseguiu manter. E agora é a questão para resolver finalmente, se vai fazer renegociação com o atual concessionário ou se vai relicitar, porque isso causa uma certa insegurança. O atual concessionário não tem a garantia que fica e os investimentos necessários para o aeroporto ampliar cada vez mais e melhorar o movimento ficam meio de stand-by. Então, nós estamos brigando com o governo federal, com o ministro dos Portos e Aeroportos, para resolver a questão. Muita gente pergunta, prefeito, você é a favor que faça um acordo com o atual concessionário ou que relicite? Eu sou a favor de destravar aquilo. Se destravar, for com o atual concessionário, pode ser, está ótimo para a cidade de Campinas. E se for fazer uma relicitação, que faça rápido. É isso que não pode ficar mais. Essa indefinição não dá para ficar mais. O que o governo federal fala em relação a Parece que agora surgiu a possibilidade de uma renegociação com o atual concessionário. Mas eu nunca defendi uma bandeira A ou B. Eu sempre defendi resolver o problema. Para a região, não é para Campinas, para a região. Porque tem investimentos grandes para carga viva, para umas questões lá que o atual concessionário precisa fazer, que depende da garantia de um contrato maior. Claro. A entrada de Jaguariúna, da SP-340, da Adhemar de Barros, para chegar em Campinas, já também está ficando muito conurbada. Isso. Tem alguma solução para isso? Tem. Nós estamos cobrando o governo do Estado, eles estão discutindo a questão de uma nova licitação ali naquele trecho, que inclui pistas marginais para melhorar o fluxo, porque também ali tem muitos condomínios da cidade de Campinas que chegam por aquela rodovia e também o trânsito que vem de Jaguariúna, Mojimirim, toda aquela região. O secretário de concessões... É de Campinas, Rafael Benini. Ele, inclusive, está fazendo agora a relicitação da SP-340 Adhemar de Barros. Isso. Até porque ela chega com 3 pistas até o pedágio de Jaguariúna e depois ficam 2. Ele vai estar projetando para aumentar a terceira pista também. Isso mesmo. Nessa relicitação está essa adequação do viário para o movimento maior que está acontecendo. Então, ótimo. E dentro desse mesmo contexto, Campinas tem uma divisa com Jaguariúna, que é o Bananal. São 10 quilômetros. São 5 de Campinas e 5 de Jaguariúna. Jaguariúna, acho que Campinas já asfaltou 4, falta 1 quilômetro, e Jaguariúna também acho que já asfaltou 3, faltam 2 quilômetros. Está caminhando isso? Está caminhando. Eu estou tentando arrumar. Eu tinha já uma possibilidade de uma empreiteira, um empreendimento, fazer um TAC lá, que é um termo de ajuste, que é o EIV, que é o impacto de vizinhança, e fazer. Então, nós estamos estudando ali para chegar lá na divisa com Jaguariúna. Olha, o Dário, ele tem uma questão muito interessante, que é o fogo na careca. Fogo na careca. Aqui a gente vai fazer aqui, como é que vai chamar o nosso aqui? É pingo na careca, não? Pinga-fogo. Vamos fazer o pinga-fogo na careca. Como é que foi esse negócio da fogo na careca? Gustavo, vou contar para você. A gente recebe muita crítica na rede social, né? Pelo amor de Deus, né? Se você quer ficar deprimido, você lê alguns comentários da rede social. Aí, discutindo com o meu pessoal lá, como é que a gente vai responder? Porque a resposta, ela é chata, né? Prefeito, essa rua precisa ser asfaltada. Tá bom, não tem orçamento esse ano. Então a gente criou o fogo na careca. Aí pegou. Eu chego nos lugares, hoje eu encontrei uma criançada em frente à prefeitura lá, uma escola, todo mundo dizendo fogo na careca, fogo na careca. Quando começaram a falar fogo na careca, eu fiquei meio sem graça. Mas aí eu acabei assumindo, e é uma maneira leve, Gustavo, leve e relativamente bem-humorada, mas respeitosa de você responder às críticas. Muito legal. A gente está caminhando para o nosso último intervalo. Você também, não sei se você vai usar isso, mas você era conhecido como príncipe da RMC, né? Gustavo, você foi presidente muitas vezes da região metropolitana, sempre foi uma pessoa de destaque na região, então todo mundo falava, lá vem o príncipe da RMC. Pode adotar, então pode falar, a resposta do príncipe. Depois do meu principado, eu passei o Reinaldo. Não, Reinaldo nosso rei da RMC. Reinaldo não. Que é o Dário Sade. Você tem toda a categoria, na classe de príncipe. Eu, para rei, estou muito longe. Aliás, o Dário, ele é uma pessoa muito proativa, né? Iniciativa. Em algumas oportunidades, ele indo para o trabalho, aqui ele se deparou com acidentes nas ruas e nas avenidas de Campinas. E muitas vezes ele parou, pediu para o motorista oficial de prefeitura parar, e ele foi lá socorrer as pessoas. É verdade, vários e vários, Gustavo. Eu entendi. Teve um que
que caiu, acho que de uma moto, ele não tá, aí ele estava meio desacordado, ele falou, será que eu morri? Estou vendo o prefeito aqui. Mas eu sempre atendo, tudo é uma coisa. A gente anda muito pela cidade, né, Gustavo? Fica circulando para baixo, para cima. Né? A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já. Potência, segurança e alta tecnologia em um só lugar. A TS Data oferece infraestrutura robusta e nuvem privada com máxima performance para empresas e instituições públicas. TS Data, a base segura para os seus dados. Qual é o futuro ideal para você? Para os pacientes da AACD, é viver em um mundo onde as diferenças não sejam barreiras, é ter acesso à saúde de qualidade, é circular com autonomia e acessibilidade, é contar com a confiança de quem acredita em você, é garantir que todos recebam tratamento de excelência e com a força da sua doação, a AACD transforma a vida há 75 anos. Confiamos no futuro, confiamos em você. Doe agora! Toda sexta, Maurício Camargo e Edson Magalhães trazem tudo o que rola no esporte da nossa região. Boa noite, está começando mais um Uniesportes. Uniesportes, toda sexta, às 19h, aqui na TV Artes. Na Unifage, você não só aprende sobre inteligência artificial, você a cria. Aqui é prática constante e conexão direta com o mercado global. Parceria com a Amazon, fazendo você ter destaque no mercado. Prepare-se para ser um profissional ético, criativo e com salários competitivos. Não fique para trás. A inteligência do futuro espera por quem tem coragem de liderar. Unifage, inovação que transforma. Procurando uma ótima escola para te ajudar a garantir o seu sucesso na carreira? Vem para a FM2S. Estude quando e onde quiser. Cursos técnicos, MBAs práticos e feitos para o mundo real. FM2S, democratizando a educação de qualidade. Pessoal, estamos voltando aqui para o terceiro e último bloco dessa entrevista Gestões Inteligentes com o prefeito de Campinas, Dário Saúde, e presidente da região metropolitana. Prefeito, agora vamos para o pinga-fogo. Emprego e renda. Eu digo sempre que um bom termômetro de gestão deve mostrar bons resultados com emprego e renda. As pessoas querem trabalhar e a cidade precisa desse movimento. Olha, Gustavo, nós temos gerado vagas e oportunidades de trabalho mais do que a capacidade de contratar. Então, toda semana nós temos milhares de empregos ofertados e isso é importante. Agora, a nossa preocupação é preencher essas vagas. Assistencialismo. Ajudar sem criar dependência. O melhor programa de assistência social é o emprego. Criar oportunidades para as pessoas que mais precisam de um jeito inteligente, humano e necessário. Nem todos nasceram com a mesma oportunidade, como você bem disse. Nós precisamos equilibrar isso de um jeito justo em que a própria cidade sentirá os benefícios disso. Nós temos programas que oferecem empregos através do nosso CEPAT, que é o Centro de Atendimento ao Trabalhador, feirões, mas também temos programas de empreendedorismo, de estímulo e capacitação ao empreendedorismo. E criamos um programa que está fantástico, Próximo Passo, para as pessoas que recebem Bolsa Família, Bolsa Campinas, poder ter oportunidades de arrumar um emprego ou empreender e deixar essa dependência de uma Bolsa Família, por exemplo. Tecnologia é uma ferramenta indispensável para a eficiência. Quem não investir em tecnologia está fadado ao fracasso. É negar o avanço. Precisamos de cidades cada vez mais inteligentes e de soluções tecnológicas para resolver as demandas do dia a dia de um jeito mais eficiente e com melhor custo-benefício. Gustavo, nós criamos em Campinas o Programa de Saúde Digital,
que envolve telemedicina, monitoramento, teleinterconsulta. Já atendemos quase 2 milhões de pessoas de interações com o nosso programa de saúde digital. Em outras áreas também, mas saúde digital em Campinas, telemedicina é referência. Educação, base de tudo, inclusive para formar bons gestores. É pensar no aluno, no professor, nas famílias e no futuro da cidade. Estamos com mais vagas do que crianças na fila de creche em Campinas hoje na educação infantil. E vamos construir 10 grandes unidades de educação em tempo integral para melhorar a qualidade da educação em Campinas. Dário, o que ainda não deu tempo para você fazer em Campinas que você quer fazer? Olha, nós vamos trocar a frota de ônibus com a nova licitação, que deve acontecer esse ano ainda. Nós vamos, como eu disse, as 10 escolas de ensino fundamental em tempo integral, que já falei anteriormente, são 2 questões fundamentais para a gente avançar na cidade. Seu time de futebol? Eu sou corintiano. Não, é verdade. Eu cheguei, eu nasci em Pedregulho, cheguei em Campinas com 17 anos, 17 para 18 anos, já corintiano. E no meu tempo, você não pode mudar de time. Aí todo mundo pergunta, você não torce para o Guarani, para a Ponte Preta? Eu falei, eu vim corintiano, eu sou daquele tipo que não troca de time. Você não é bandeirinha? Não sou bandeirinha. Mas olha, sem nenhuma questão assim, eu torço para que os 2 times de Campinas consigam avançar cada vez melhor e chegar nas principais categorias do futebol. Sem dúvida. Você sabe que o Dário é um grande lateral. Não sou grande. É porque no jogo que o Gustavo fez com o governador Tarcísio e atletas de renome lá, o Luiz Fabiano fez um cruzamento do Luiz Fabiano, um chutão. Eu fui cabecear, bateu a bola na minha cabeça, caí, meu óculos saiu fora. Não sei se foi o lance mais de craque, mas foi o mais comentado do jogo. O governador gostou. O governador Tarcísio comentou esse jogo. Nós fizemos um jogo beneficente em prol do orfanato Lar Feliz e tive uma oportunidade grata de receber o Dário, o governador Tarcísio, ex-atletas do Guarani, da Ponte Preta, e foi um jogo gostoso em prol do Lar Feliz, do orfanato, que a gente ajuda bastante. Qual o seu prato predileto? Eu gosto de comida, 2 pratos, vou falar 2, árabe e mineira. Árabe e mineira. Você sabe que o charuto de folha de uva é o prato principal. Gosto também. E a sua cor? Azul. Azul, a cor do céu, tá certo, muito bem. E me diga uma coisa, Dário, qual o seu principal desafio ainda que você tem para a nossa região metropolitana de Campinas? Eu acho que é resolver, Gustavo, a questão da saúde com o Hospital Metropolitano, melhorar a saúde e o viário, né? Você falou da Demar de Barros, tem ali também a questão da Santos Dumont, que precisa da duplicação das marginais. Então, saúde e mobilidade urbana. Olha, eu tive o prazer e a alegria de receber aqui, estreando esse programa Gestões Inteligentes, trazendo experiências práticas que podem melhorar a vida do cidadão. E nada melhor que a gente ter 2 elementos fundamentais para isso, que é a questão da sensibilidade e da eficiência. Isso você tem como gestor, é uma pessoa sensível, porque a tua formação como médico te deu essa sensibilidade, mas principalmente a sua capacidade de gestão transformou a cidade de Jaguariúna na nossa região. Parabéns, Dário. Gustavo, parabéns por sua história de 25 anos na vida pública, prefeito várias vezes de Jaguariúna, com case de sucesso. Para mim foi uma honra participar dos nossos Gestões Inteligentes. Você agora, depois de prefeito, de tudo a sua carreira, agora virou um apresentador. Tomara que as grandes redes não vejam muito que vão te levar para lá. Muito obrigado, foi uma honra para mim. Obrigado, Dário. Foi uma grande alegria. Abraço, tchau. E nós temos mais, hein? Próximo programa com vocês vão conferir o prefeito de Paulínia, Danilo Barros. Obrigado.